Olá, vamos aí para mais uma aula de deontologia. Na aula de hoje, nossa aula número 3, eu vou falar sobre o Conselho de Fiscalização de Exercício Profissional, o sistema CONFEA-CREA, que trata de vários assuntos e vários aspectos relacionados ao exercício da profissão. Eu vou falar sobre as responsabilidades pelo ato profissional, sobre como se dá o registro no conselho, um pouco sobre o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, alguns aspectos aí das câmaras especializadas, comissões permanentes e resoluções. Bom, o engenheiro agrônomo, a engenheira agrônoma, é um órgão que cuida da profissão. Então, o sistema CONFEA-CREA, ou CREA, como ele é mais conhecido, é o mesmo órgão que cuida dos engenheiros civis, pois abrange todas as engenharias, além de outras profissões aí da área tecnológica. E quando a gente pensa em todas as engenharias, a gente tem que lembrar principalmente daquelas que estão muito próximas, como engenharia florestal, engenharia agrícola, por exemplo, que também estão igualmente incluídas dentro da área de atuação do CREA. O sistema CONFEA-CREA, ou CREA simplesmente, atualmente ele se rege pela Lei 5.194 de 1966. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, existe desde 1933, quando ele foi criado por lei, e já tem passado aí, inclusive, por algumas reordenações jurídicas. O sistema CONFEA-CREA, o Conselho Federal, é o responsável pelo registro, pela fiscalização do exercício da atividade profissional das áreas de engenharia, de agronomia e demais profissões aí do sistema CONFEA-CREA, que a gente vai conseguir ver aí um pouco mais para frente. Um Conselho Federal é uma autarquia do Ministério do Trabalho e Emprego, e todas as profissões devem ter um órgão sempre vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego que regula o exercício profissional. É preciso que a gente compreenda que conselhos profissionais, eles existem para defender interesses da sociedade e não para defender interesses dos profissionais. A defesa dos interesses dos profissionais em si é feita por sindicatos ou associações. Então vamos ver como tudo isso funciona de verdade. Quando alguém procura um serviço de um profissional, esse demandante ele tem que ter certeza que aquele profissional de fato está preparado para aquele procedimento. Ou seja, se ele possui competência profissional que ele adquiriu aí ao longo do curso que ele se formou. Para a realização, por exemplo, de uma obra civil, de um tratamento de saúde específico, não importa, a sociedade ela tem que ter aquela garantia de que aquele profissional está apto a fazer aquilo. E mais do que isso, ela tem que ter a garantia de que aquele profissional vai se responsabilizar pelos seus atos, ou seja, aquele profissional vai se responsabilizar pelo que ele fez. Então, um agroquímico receitado por um agrônomo, ele precisa ser aplicado numa plantação para controlar uma praga e manter ela abaixo do nível de dano econômico. Essa praga de uma determinada cultura, controlada por um agrotóxico, envolve a responsabilidade de um profissional agrônomo, que prescreveu uma receita e pode se responsabilizar, pode responder criminalmente em caso de algum eventual problema decorrente dessa receita ou prescrição. Então, da mesma forma que o engenheiro civil responde na justiça, caso que ele projete uma ponte e ela desabe, ou um médico pode responder, ser processado por um erro médico em um tratamento mal sucedido por culpa dele, o agrônomo também responde criminalmente em caso de um eventual problema decorrente da sua atuação profissional. Bom, então como se dá a responsabilidade pelo ato profissional? Ela se dá através da ART. Essa responsabilidade profissional acabou derivando a criação dessa ART. O que é a ART? Anotação de Responsabilidade Técnica, que é um instrumento que controla cada serviço, que controla cada contrato, que exige aí a atuação do profissional do CREA. E deve ser oficialmente anotado, é pago um valor que é recolhido pela emissão dessa anotação de responsabilidade técnica. Todas as anotações de responsabilidade técnica emitida pelo profissional ficam cadastradas lá
no CREA e se torna um acervo técnico desse profissional e serve como um currículo também das suas atividades exercidas. Bom, os conselhos profissionais, então, eles se preocupam com a sociedade, que vão utilizar dos serviços dos profissionais. Então, ninguém pode exercer uma profissão sem estar devidamente registrado no seu respectivo conselho profissional. Então, no caso, nós, engenheiros agrônomos, precisamos estar devidamente registrado com o registro no conselho profissional, o CREA. As universidades, elas formam, mas os CREAs é que habilitam o exercício da profissão. Então, quando um profissional encerra seus estudos, ele se forma ou cola grau, ele se torna um bacharel naquele estudo. No nosso caso, um engenheiro agrônomo, bacharel em agronomia. Ele não exerce a profissão antes de se registrar no conselho profissional. É o CREA que vai verificar se ele foi aprovado, quais as disciplinas que ele cursou, se ele cumpriu todas as cargas horárias, o curso está devidamente autorizado pelo MEC. Ele vai verificar se aquele bacharel realmente aprendeu a desenvolver as competências profissionais necessárias e indispensáveis para um bom exercício profissional. Cada estado, possui um conselho regional denominado CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, é no âmbito do Conselho Regional que tudo acontece. E cada profissional deve se registrar no estado em que atua. Basicamente, há 3 tipos de trânsito profissional. O trânsito profissional nacional, o trânsito de profissionais que são diplomados no Brasil, mas querem exercer a sua profissão no exterior, e o trânsito de profissionais diplomados no exterior, querendo trabalhar no Brasil. Bom, quando for exercer a profissão no Brasil, um profissional, ele quer atuar em uma unidade da federação que não seja o seu registro, ele tem que visar seu registro no CREA em que ele for trabalhar. Então, por exemplo, se ele for um profissional que se formou no CREA, se registrou no CREA do Rio de Janeiro, e ele foi contratado para executar uma obra em Florianópolis, então ele deve requerer um visto lá no CREA de Santa Catarina, Para saber sobre esses procedimentos de emissão de visto, o interessado tem que procurar o CREA do estado onde ele vai exercer suas atividades profissionais. Os profissionais diplomados no Brasil, querendo trabalhar no exterior, a gente tem aí em vigor um termo de reciprocidade assinado aí pelo CONFEA e pela Ordem dos Engenheiros de Portugal, que permite que profissionais da engenharia brasileiro e portugueses requerem registros recíprocos. Esse documento isenta brasileiro de prestar prova de admissão na Ordem dos Engenheiros de Portugal e exige dos candidatos portugueses. Por sua vez, não precisa revalidar diploma português junto ao Ministério da Educação brasileiro para atuar aqui no nosso país. A outra categoria de trânsito profissional é os profissionais diplomados lá no exterior que querem trabalhar aqui no Brasil. Independente da nacionalidade do profissional, se ele quiser atuar aqui no Brasil, ele tem que ter o registro no CREA. O primeiro passo ele tem que dar é revalidar os seus diplomas em alguma instituição de ensino brasileira, Mais informações aí sobre revalidação de diploma estrangeiro no Brasil, tem que procurar o site do Ministério da Educação. Com o diploma devidamente revalidado, legalizado, pela autoridade consular brasileira, trazido aí por tradutor público, juramentado, o profissional pode dar entrada no CREA com requerimento para registro profissional e assim consegue exercer legalmente a profissão no país. E há 2 situações possíveis, O profissional que tenha visto permanente no nosso país e o profissional que tem um contrato de trabalho no Brasil, cujo visto é temporário. Bom, feito o seu registro profissional, ele vai receber uma carteira profissional, E essa carteira hoje, ela tem algumas funcionalidades, Com a proposta aí de deixá-la moderna, versátil, o sistema CONFEA-CREA, em 2014, a partir de uma resolução 1059, criou uma carteira considerada um cartão inteligente, que tem alguns dispositivos aí digitais que
possibilita armazenar dados profissionais. Um microchip, né, com a inserção aí, inclusive do certificado digital, que pode possibilitar a assinatura de documentos em forma online, né? Então, com isso, o profissional pode realizar vários procedimentos eletronicamente, de uma forma mais segura e mais rápida, tecnologia QR Code, né? Em geral, para ele ter acesso rápido aí para verificar a regularidade do registro, por exemplo, né? Então, essa é a imagem da nossa carteira, né, profissional. Após o registro no CREA, vamos receber uma dessa. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né, ele exerce as suas atribuições a nível de estado, é onde tudo acontece. Então, a gente tem aqui no Mato Grosso o CREA Mato Grosso, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso, que é também uma autarquia dotada de personalidade jurídica, né, de direito público, com sede fórum na cidade de Cuiabá e que exerce o papel institucional, né, de primeira e segunda instância, verificando, fiscalizando o exercício e a atividade das profissões, né, abrangidas aí pelo sistema CREA, pelo sistema CONFEA-CREA, né, que são engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos e meteorologistas. As entidades de classe ligadas aos conselhos, né, elas são bem interessantes e muito importantes. Elas são instituições de natureza política, cultural, civil e jurídica própria, não têm fins lucrativos, né, constituída para prestar serviço aos seus associados e se dedicam aí a debater várias questões decisivas para os profissionais, em torno do quais ela se constitui e visa o aprimoramento do profissional. Estão ligadas atualmente no CREA Mato Grosso 27 entidades de classe. Até em 2010, né, as siglas CONFEA e CREA abrangiam a palavra arquitetura, né? Mas os arquitetos propuseram criar um conselho profissional próprio e saíram do sistema CONFEA-CREA, que permanece aí com todos os engenheiros, civil, sanitarista, de segurança do trabalho, químico, agrônomo, né, agrimensor e outros, além de geógrafos, geólogos, né, e meteorologistas, e por isso que alguns documentos mais antigos aí podem apresentar a palavra arquitetura, mas isso não representa qualquer problema. Então a gente precisa assimilar essas mudanças, né? Já se passaram aí 10 anos, mas ainda a gente pode considerar que é uma mudança recente. Em 2008, mais recentemente ainda, foi promulgada uma lei 13.639, agora em 26 de março de 2018, que criou o Conselho Federal dos Técnicos Industriais e o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas e seus respectivos conselhos regionais. Então, a profissão do técnico industrial e agrícola, que atualmente conta aí com mais de 600 mil profissionais, né, oriundo aí das antigas escolas técnicas, que hoje são os institutos federais, né, foram inicialmente regulamentadas pela Lei 5.524, né, e pelo Decreto 90.922, né, e por esses decretos, esses profissionais só poderiam exercer suas profissões se eles tivessem um registro e um conselho profissional, e até então não existia. Então foi criado o conselho, eles eram registrados dentro do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que estavam aí até 2018 desempenhando a normatização dessas duas categorias profissionais. Bom, dentro do sistema, dentro dos CREAs, né, existem as câmaras especializadas, que abrangem aí as modalidades profissionais por grandes temas, né? Então, para cuidar de mais de centenas de modalidades, né, diferentes, de engenharia, tecnólogo, geógrafo, né, entre outros, a gente precisa ter câmaras especializadas. Uma das câmaras especializadas é a Câmara Especializada de Agronomia, que é o fórum principal de acompanhamento, de discussão, regulamentação e julgamento de processos no âmbito da nossa profissão de engenheiro agrônomo. Dessa forma, os profissionais de agronomia se submetem à Câmara de Agronomia, que cuida especificamente de assuntos relacionados à nossa categoria profissional. As câmaras especializadas, por sua vez, já são órgãos decisórios de estrutura básica do CREA e vai ter a finalidade de apreciar, decidir assuntos relacionados à fiscalização do exercício profissional, né? De sugerir medidas para aperfeiçoamento de atividades do Conselho, constitui aí a primeira instância de julgamento no âmbito da jurisdição
ressalvo aí caso de fórum privilegiado. Então, as câmaras especializadas, elas são constituídas na primeira plenária ordinária do ano, de acordo com a proposta da renovação do terço do plenário, aprovado pelo CONFEA, sendo composta por 3 conselheiros regionais da mesma modalidade profissional. Então, os trabalhos da Câmara Especializada são conduzidos por um coordenador, por um coordenador adjunto, eleitos aí na reunião da sua instalação. E cada Câmara dispõe de apoio técnico e administrativo da estrutura aí auxiliar do Conselho para que possa exercer as suas atribuições. As comissões permanentes, né, são os órgãos deliberativos constituídos aí pelo plenário, que tem por finalidade, né, auxiliar no desenvolvimento de atividades contínuas relacionadas a um tema específico aí, de caráter legal, técnico ou administrativo. Então, cabe às comissões, entre outras atividades, né, analisar e instituir processos, elaborar propostas, planos de trabalho, prestar serviços de prestação de contas, né? Então, atualmente, o Conselho tem 4 comissões, que é a Comissão de Legislação e Norma, que aprecia assuntos de caráter normativo, a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que aprecia assuntos de caráter econômico e financeiro, a Comissão de Ética Profissional, que vai analisar infrações do Código de Ética dos profissionais, e a Comissão de Renovação do Terço, que elabora as propostas aí de renovação do terço da composição do plenário. Também temos as comissões especiais. A comissão especial é o órgão instituído pelo plenário quando há necessidade ou finalidade de auxiliar órgãos da estrutura básica no desenvolvimento das atividades aí que são caráter temporário, relacionado a um tema específico, né, que pode ser de caráter legal, técnico ou administrativo. No CREA estão instaladas 7 comissões: Comissão do Mérito, Comissão de Ensino, Comissão de Acessibilidade, Comissão de Bens Inservíveis, Comissão do CREA Júnior, Comissão Eleitoral Regional e Comissão do Meio Ambiente. Bom, os sindicatos e associações dos engenheiros agrônomos dentro do sistema CONFEA-CREA são instituições, né, que vão agregar assuntos de interesse da classe, que vai defender os direitos do profissional e vai ter uma função trabalhista, uma função política, né, que também possuem um assento nas plenárias do CREA, né, e são colegiados compostos aí por conselheiros que se renovam em 1/3 a cada ano. Essas plenárias, elas tratam de assuntos aí que ultrapassam as competências das câmaras especializadas, explicado anteriormente, e constituem, em segunda instância, de julgamento de processo, garantindo o direito, ampliando, né, no que diz respeito à vida dos profissionais dentro do sistema CONFEA. As associações de engenheiro agrônomo do sistema CONFEA-CREA, para além do sindicato, ela existe uma em cada estado, né, e todas estão unidas numa confederação nacional, que é a Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil. É uma instituição tradicional, promotora do importantíssimo Congresso Brasileiro de Agronomia, né, e anualmente congrega todos os engenheiros agrônomos aí do país. Além disso, a associação luta, né, na defesa dos interesses, sendo uma instituição respeitadíssima. Vamos assimilar algumas coisas, então. Conselho Profissional é um órgão oficial pertencente ao Serviço Público Federal, vinculado ao Ministério do Trabalho, que vai visar defender a sociedade e tem o poder de conferir as atribuições do profissional. O sindicato já é um órgão privado, oficializado aí pela CLT, registrado também no Ministério do Trabalho, mas representa a classe perante os órgãos patronais em assuntos trabalhistas. E a associação é um órgão privado, livremente constituído por profissionais no intuito de defender interesses específicos daquela categoria profissional. Bom, para nossa informação, né, a profissão agronômica, né, ela foi uma das primeiras profissões regulamentadas no Brasil. Ocorreu em 1933, através do decreto 23.196, de 12 de outubro daquele ano. Por isso comemoramos o Dia do Engenheiro Agrônomo no dia 12 de outubro. É o mais antigo que o próprio CREA.
Atualmente, né, a normativa que rege a profissão é a Resolução 1048 do CONFEA, de 14 de agosto de 2013, que consolida todas as atividades de profissionais vinculados ao sistema CONFEA-CREA, e estabelecendo 5 áreas de atuação, 8 atividades e 68 atribuições, e deixando aberta ainda a possibilidade de existir outras atribuições não elencadas na resolução. Elencar tantas atribuições foge o objetivo dessa aula, entretanto a gente tem que saber que dentre essas 68 atribuições, as 24 primeiras são que têm maior abrangência na prática agronômica e vale a pena depois a gente conhecer. Além da resolução, 1048 de 2013, que trata profundamente das atribuições, nós temos a resolução 1010 de 2005, que ela é importantíssima porque ela abre a possibilidade de um profissional expandir as suas atribuições junto ao CREA, mediante a frequência de curso de pós-graduação, tanto estrito sensu como lacto sensu. Então existem várias normas, e exigências para isso, mas isso também pode ser muito importante aí para o desenvolvimento profissional específico de alguns agrônomos. Então vamos avançando um pouco isso na prática, sobre as nossas atribuições como agrônomo. Será que a gente possui atribuição legal para tudo isso que eu vou dizer agora? Vamos supor que uma seguinte situação: nós estamos formados, somos engenheiro agrônomo, plenamente apto, fizemos nosso registro no CREA, e alguém quer me contratar para projetar e construir algumas obras na propriedade rural. Entre elas, um galpão para guardar tratores, um outro galpão com instalações completas para um aviário, destinado à criação de frangos para engorda, e uma residência de 200 metros quadrados, para o encarregado lá do aviário. Será que o engenheiro agrônomo possui atribuição legal para tudo isso? Vamos entender. Você ficou meio inseguro? Pode ou não pode? Vamos lá. No caso do galpão para os tratores e do aviário, até que a gente não tem muita dúvida, porque construções rurais são atividades típicas de um engenheiro agrônomo. Mas e no caso da casa? Nem tanto pela metragem, porque trata de uma construção aí destinada para moradia de pessoas. Mas no questão por ser pessoas, por serem os seres humanos, por se tratar de uma moradia para pessoas, para seres humanos. Vamos ver o que diz a resolução. A resolução de 1048 de 2013, no seu artigo 1º, diz o seguinte: estabelece exatamente o objetivo da mesma, a qual consolidar áreas de atuação, atribuições e atividades dos engenheiros agrônomos ou agrônomos, engenheiros civis, engenheiros industriais, engenheiros mecânicos eletricistas, engenheiros eletricistas, engenheiros de minas, engenheiros geógrafos ou geógrafos, agrimensores, engenheiros geólogos ou geólogos, meteorologistas, nos termos da lei, dos decretos-leis e dos decretos que regulamentam tais profissões. Bom, então vamos verificar exatamente o que diz nas alíneas 3, 6 e 7 do artigo 2º dessa resolução do CONFEA. Diz o seguinte: estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres, divulgação técnica, direção de obra, serviços técnicos, execução de obras e serviços técnicos. E na linha 27 do artigo 3º, da mesma resolução, está escrito assim: construções rurais destinadas a moradias ou fins agrícolas. Então, viu só? Nós, engenheiros agrônomos, podemos sim, pode projetar, construir, dirigir, executar qualquer construção, incluindo residência. Mas essa obra, ela deve estar localizada exclusivamente na zona rural. E deve ter um cunho exclusivamente agropecuário, ok? Então, para a gente entender como é importante a profissão aí do engenheiro agrônomo, espero que vocês tenham gostado, para entender como se regulamenta a nossa profissão. Mais dúvidas eu estou à disposição. Como eu sei que nós temos aí uma aluna que é funcionária do CREA, caso necessite aí fazer alguma colaboração, alguma contribuição, nós estamos também abertos aí a críticas e sugestões.